Começando mais uma aula cujo tema é síntese. Acho interessante fazer a comparação entre síntese e resumo, porque isso geralmente gera confusão. Então vamos lá. Síntese é a capacidade humana de conseguir expor o pensamento ou opinião da melhor forma possível, ou seja, falar de forma objetiva. Utiliza palavras-chave ou ideias-chave do texto. A síntese vai focar naquilo que é essencial, seguindo a ordem do texto original ou não. Contudo, ela precisa apresentar lógica entre as ideias apresentadas. Pode também apresentar vários textos sintetizados no mesmo trabalho. Já o resumo é uma condensação fiel das ideias ou dos fatos pertencentes ao texto, ou seja, reduz o texto à sua essência. O resumo ele vai ser fiel, ele vai seguir a estrutura lógica do texto do qual está analisando. Aqui eu trouxe uma comparação entre os dois numa tabela. Eu acho que é uma forma bem didática de comparar. Então, como podem perceber, ambos vão parafrasear. O que é parafrasear? É você falar a mesma coisa, mas com as suas palavras e não com as palavras do autor. A síntese vai apresentar caráter pessoal, né? Pode dar alguma opinião sobre a obra que está analisando. Já o resumo vai ter caráter informativo, ou seja, vai ser escrito na terceira pessoa, vai ser impessoal. A síntese pode não seguir a ordem do texto original, né? Isso é opcional. Contudo, precisa elencar essas ideias, precisa amarrar essas ideias. Já o resumo segue a ordem do texto original, vai seguir a sequência lógica que o autor do texto da obra que está sendo analisada utilizou. Aqui eu trouxe algumas dicas de como elaborar um bom resumo. Primeira leitura, né? O leitor tem que fazer a primeira leitura para ter uma ideia geral dessa obra. Quem são os personagens, onde ocorreu, em qual tempo, qual cenário. Já a segunda leitura é a parte da seleção. Nesse momento, vai ter essa ideia também de síntese, tá? Trazer elementos principais do texto que está sendo analisado. O terceiro passo é a segmentação do texto em blocos de ideias que tenham alguma unidade de significação, né? Aquele momento de amarração. Já a parte final é a redação, criar o texto com as suas palavras, ou seja, parafrasear. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de frase de efeito que exemplifica bem o que é síntese. Então, eu trouxe aqui uma frase de Machado de Assis. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Essa frase foi extraída da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao lado, eu trouxe o parágrafo em que essa frase foi inserida. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Perceba que, nesse momento, o personagem está negando um monte de coisas, né? Que ele fala sobre a vida, sobre a sociedade. Para quem não conhece essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro que fala, que apresenta, né, um defunto autor, ou seja, o personagem após morrer decide escrever a sua própria história, né, para poder passar o tempo no além, já que ele não tem muito o que fazer lá, do outro lado da vida. E aí ele vai começar a refletir sobre tudo que ele passou, desde a infância até a fase adulta, né, até o momento em que ele falece, e começa a analisar a sociedade em que ele estava inserido. Ele teve uma educação que era extremamente mimado pelos pais, pelos empregados também. Ele nasceu em uma família rica, então ele cresceu sem muitas responsabilidades, nem com profissão, nem com trabalho, nem com educação. Ele não tinha responsabilidade com dinheiro, inclusive ele começou a torrar o dinheiro dos pais de uma forma completamente irresponsável. Por conta disso, o pai acabou tirando ele da casa e indicou para que ele fosse se formar, né, ser gente na vida, digamos assim,
que era uma ideia que tinha também, os pais dele tinham sobre isso, que a universidade iria trazer esse amadurecimento ao filho, leve engano, né? Porque ele se formou em direito, mas ele nunca exerceu a profissão. E aí o Brás Cubas, ele tem várias negativas na sua vida, né? Ele tentou se casar com a Vigília, não conseguiu. Ele tentou ingressar na política, não conseguiu. Se formou em direito, mas nunca exerceu a profissão. Nunca teve filhos. No final da vida, ele tenta criar um emplastro para colocar o seu nome nesse medicamento, né? Tentar marcar a história da humanidade, deixar um legado. Mas quando ele começa a planejar isso, ele falece. Então, tudo que ele planejou na vida nada deu certo, basicamente. E nessa obra ele traz uma sociedade, ele mostra, né, uma sociedade bem deficiente, deficiente no caráter, é cheia de egoísmo, é preconceituosa, é orgulhosa, olha para o seu próprio umbigo, não se importa com a dor alheia, muitas vezes nem enxerga o próximo, né? Por isso que no final dessa obra ele termina com: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A miséria aqui não é a miséria financeira, tanto que ele nasceu numa família rica, mas é a miséria no sentido de caráter mesmo. A sociedade que ele demonstra na história, né, que depois virou filme, mas no livro, é uma sociedade deficiente, uma sociedade repleta de erros. Então, não trazer filhos, não trazer mais uma vida para este contexto social que é deficitário, então para ele foi algo bom. Eu trouxe agora um exemplo de resumo, tá? O resumo de uma obra que eu particularmente amo, que é o filme chamado Freaks. A tradução para o português foi Monstros, e foi de 1932, era um momento em que o cinema era tido em preto e branco, mas que já tinha evoluído, né? Já estava no audiovisual. Esse filme ele apresenta, os personagens falam, né? Tem as falas. Não é o cinema mudo de Charlie Chaplin, por exemplo, né? Do Carlitos. Então, já tinha essa questão do áudio, contudo, os efeitos especiais ainda estavam engatinhando, tá? Então, não mostra essa questão dos efeitos especiais. Portanto, todos os personagens que aparecem no filme com algum tipo de deficiência eram deficiências reais. Inclusive, os personagens acabavam interpretando sua própria vida, tá? Porque todos os personagens que apareciam como circenses eram circenses da vida real. Vou ler o resumo, daqui a pouco a gente comenta sobre o filme. O filme Freaks, Monstros, de 1932, apresenta um circo dos horrores como ambiente de trabalho de pessoas normais e deficientes. Nesse contexto, o anão Hans, noivo da anã Frieda, se encanta com a bela trapezista Cleópatra e se apaixona. Já Cleópatra é amante do domador Hércules, mas aceita casar com o anão depois que descobre que ele é herdeiro de grande fortuna. Os amantes planejam envenenar o anão para conquistar a fortuna. Contudo, a farsa começa a ser revelada na festa de casamento. Assim, os freaks se unem para vingar-se do mafioso casal. Então, como vocês podem perceber, o enredo vai se basear justamente nesses personagens. O anão Hans, que no início da história era comprometido com Frieda, se apaixona pela Cleópatra, aí rompe com Frieda para se casar com Cleópatra, mas ela, por sua vez, tinha um romance com Hércules. Romance este que era embutido e ninguém sabia, né? Não era oficializado. Bom, aqui eu destaquei essa parte no início do primeiro parágrafo, que é o tópico frasal, deixei em azul. Já no tópico frasal desse resumo, nós temos a ideia, né? Qual é a obra que está sendo analisada? Freaks. E a tradução no português, Monstros. Esse filme é de 1932, então a gente já tem uma ideia do tempo. Apresenta o circo de horrores como um ambiente de trabalho, né? No caso, era o cenário da história. E aí os personagens do filme eram divididos entre pessoas normais, né? E pessoas ditas deficientes. Eu coloquei entre aspas porque volta e meia o filme questiona essa ideia, né? O que é ser deficiente e o que é ser normal. Bom, aqui a gente já tem uma ideia dos principais personagens e os freaks, que são os monstros que vão se revoltar e que vão ter essa reviravolta, né? O desfecho da história. Aqui eu trouxe a cena do casamento, né, que foi colocada no filme. E percebam a câmera como era antigamente, né? Um maquinário bem rústico, as pessoas se penduravam para conseguir gravar. Esse homem que está no canto direito da tela
da fotografia, está de calça preta e de uma blusa que eu acho que é cinza. É justamente esse homem que está focando, né, na cena. Ele é o Todd Browning, que foi o diretor do filme. Foi justamente a pessoa genial que teve a ideia de criar essa história com base no conto Spooks, né, que significa esporas. Bom, ao lado nós temos uma análise sobre a influência deste filme no meio artístico. A cena do casamento é destaque no filme, serviu de inspiração para os Ramones compor a música Pinhead, citando Gaba, 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 nós aceitamos você como um de nós. Percebam que nesse momento, quando os Freaks cantam isso para Cleópatra, eles estão indicando que aceitam ela na grande família, né? Já que eles viviam todos unidos ali no circo. Trabalhavam, né, e moravam no circo. Só que a Cleópatra era um personagem preconceituoso, então ela se achava superior por ela ser dita normal, né? Então ela se revolta e começa a gritar com eles, chamam eles de aberrações, de monstros, diz que jamais vai ser igual a eles, humilha a todos, inclusive o próprio noivo. E aí os Freaks se revoltam e decidem vingar-se. Bom, na continuação eu trouxe uma síntese do mesmo filme para a gente poder fazer essa comparação melhor. Na síntese nós temos o seguinte: Freaks permanece o mais tremendo filme de horror justamente porque aí os monstros não usam máscaras, sendo a própria materialidade horrenda que representam. O que liga esse filme realista a uma tradição fantástica é a sua conclusão, que sugere que os aleijões detêm um conhecimento diabólico, capaz de transformar, por meios inimagináveis, a bela Cleópatra numa mulher galinha, disforme e carcarejante. Bom, eu trouxe esse trecho que, na minha opinião, sintetiza toda a obra, porque dá a ideia, a princípio, do que está sendo analisado, que é o Freaks. Freaks é o quê? Um filme de horror que vai demonstrar a questão dos monstros, que são considerados monstros justamente por ter essa aparência horrenda, tá? Então, já no início da síntese, ele vai embarcar toda essa ideia do que traz a obra, tá? E ao fim, essa parte em vermelho que eu destaquei, já demonstra a opinião do Nazário sobre o longa-metragem, né? Que ele considera uma tradição fantástica, mesmo tendo personagens reais, né? Pelo simples fato da história dar margem de que esses freaks, esses monstros, têm um poder sobrenatural, sobre-humano. Aqui eu trouxe outros exemplos de sínteses, que é a síntese frásica. Como exemplo, o filme Freaks aborda o conceito de monstros, utilizando o preconceito social e a deficiência física como base de questionamento. Percebam que essa dualidade, né, essa questão do que é o monstro, perpassa toda a história do filme. Então, eu quis trazer isso na síntese frásica. O terceiro modelo de síntese é a síntese esquemática. E aí, ela vai utilizar ou o esquema linguístico ou o mapa mental. Como exemplo, eu trouxe esse daqui que eu fiz um esquema com base na obra. O filme Freaks resulta em mostrar o circo de horrores, que é o cenário, que vai justamente mostrar a questão da deficiência e que isso vai se equiparar aos monstros, que por sua vez vai remeter ao preconceito e que este preconceito vai resultar no desejo de vingança desses monstros, tá? E abaixo eu trouxe um outro esquema, que agora é o esquema do conceito de monstro, não mais do filme, tá? Então, os monstros no longa-metragem aparecem com dois sentidos. O primeiro em relação à aparência, a pessoa é monstro por ter uma aparência horrenda, ou seja, por ter alguma deficiência física, ou a pessoa é considerada monstro por ter a essência humana defeituosa, ou seja, uma deficiência no caráter. A questão dos quem são os monstros é o que sempre aparece na história, volta e meia, incita o público a refletir sobre isso. E eu trouxe a transformação da Cleópatra, né? Aqui ela como símbolo de beleza e aqui ela já como um monstro, né? Que os Freaks já transformam nessa mulher cacarejante. Aqui eu trouxe os personagens que aparecem no filme. As duas mulheres sem braços, que elas bebem vinhos, fazem as coisas com os pés. O casal de anãos. A hermafrodita, né, que ela aparece com essa roupa dividida, dando a ideia de que ela é metade homem e metade mulher. É a Joseph Josephine. Aqui é o homem torso, que não tem os braços nem as pernas. As irmãs siamesas. A mulher pássaro, né, que ela tinha esse nariz afilado, essa aparência, que os circenses consideravam como uma aparência de ave. Então, eles fizeram essa
fantasia repleta de penas e colocou a pena na cabeça justamente para exacerbar essa ideia. Aqui nós temos o personagem que tinha deficiência no corpo, né? Percebam que as pernas e os braços eram bem fininhos. Inclusive ele tinha dificuldade de andar. E aqui nós temos a Mulher Barbada. Temos o Slitz, que é um personagem de destaque do filme. E um dos homenageados ainda hoje no meio artístico. Ele não era o único personagem que tinha microcefalia. Existiam mais 2 pessoas no filme com microcefalia. E temos esse personagem que ele não tinha as pernas, né? Então ele andava com as mãos. Inclusive, esse personagem na vida real, ele tinha um irmão gêmeo que nasceu normal, né? Nasceu com os braços e as pernas. E aí eles apresentavam no circo um momento em que o mágico chamava o irmão dele, que já estava na plateia, e aí ele colocava esse irmão dentro do caixote e o público vendo, obviamente, né? Vendo uma pessoa entrar com os braços e as pernas, entrava no caixote, o mágico cerrava o caixote e quando dividia, abria só a parte de cima, que era justamente o momento em que ele saía e começava a andar com as mãos, né, até o público, e o público começava a gritar histericamente, achando que o homem tinha sido cerrado ao meio, mas que não faleceu. E tudo não passava de um truque. Bom, aqui eu trouxe as fontes de pesquisa, caso vocês queiram se aprofundar mais na história. Tem o documentário dos Freaks, que está em espanhol. Tem o texto de Nazário, que eu falei pra vocês, está falando um pouco mais desse filme. E tem o livro do 8º ano. Espero ter ajudado vocês. E por hoje é só.